Para as famílias que retiram sua renda da locação de imóveis, do aluguel de imóveis, você pode estar se perguntando, mas se eu vou passar todos os meus bens, inclusive os imóveis, para a holding familiar, como eu vou fazer para continuar alugando meus imóveis? A holding familiar vai alugar esses imóveis para mim? Não, porque a holding familiar realmente não pode exercer atividade econômica. Por quê? Por dois motivos. Se você coloca seus bens dentro de uma holding familiar e coloque ela para exercer atividade econômica, primeiro prejuízo que você vai ter disso, você vai perder uma imunidade do ITBI que você tem quando ela não faz isso. Vou explicar em outro vídeo. E o segundo prejuízo é que você expõe novamente o seu patrimônio a um insucesso, alguma perda decorrente dessa locação de imóveis. Por quê? Pensa bem, você mesmo como pessoa física alugando seus imóveis, pensa que, por exemplo, você alugou um imóvel, aí cai o teto desse imóvel, mata o arrimo de família, a pessoa que sustenta a família toda ali. E descobre depois que foi por falta de, sei lá, má construção do imóvel, falta de manutenção do imóvel, algo que seja responsabilidade sua, locador, proprietário. Se esse teto cai, você vai ter que indenizar e matar a pessoa que sustenta a família. Você vai ter que indenizar a família, talvez pagar uma pensão para ela todo mês, para sempre, para substituir a morte substituir essa pessoa que sustentava a família ali, além dos danos morais e tal. Como que você vai responder a essa dívida, a essa condenação, a esse dever de pagar essa indenização? Com o seu patrimônio de pessoa física. Ou seja, você está expondo o seu patrimônio a esse tipo de perda. A mesma coisa aconteceria se você colocasse ele dentro de uma holding familiar e a própria holding alugasse. Quem ia responder com o patrimônio? A holding familiar. O patrimônio de quem? O seu, que foi colocado lá dentro. Mas tem uma solução para isso. Que você poderia pensar, uai, como que eu vou alugar meus imóveis então, se eu não posso, se para mim já é arriscado e para a holding familiar também é arriscado, não é uma boa? Bom, tem uma solução para isso como? Você cria uma outra empresa. Você cria outra, a gente chama de célula operacional. É como se fosse uma, a gente criou uma empresa, né, a holding, a gente cria uma segunda empresa, chamada de célula operacional. E como que a gente faz? A gente mantém essa holding familiar, a primeira empresa, inerte. Ela não faz nada, sabe? Ela só é dona dos imóveis e pronto. O que você faz então? Você pega porque existe uma sacada muito interessante, porque o locador, a pessoa que loca o imóvel, que aluga o imóvel, não precisa ser o proprietário. É possível que o proprietário seja um e o locador seja outro. Então, o que se faz é um contrato de comodato, que é como se fosse um empréstimo gratuito, ou então uma cessão gratuita daquele imóvel, da posse daquele imóvel, da posse daquele bem imóvel seu, daquela casa, daquele prédio, daquele apartamento. Você cede a posse desse bem para uma pessoa. Para uma pessoa não, no caso, para uma célula operacional, para essa segunda empresa. E essa segunda empresa vai ser a locadora dos imóveis. Ela sim poderá locar esses imóveis, porque ela não tem patrimônio, sabe? Ela vai ter o capital social dela ali, ela vai responder com o patrimônio que ela tiver, sabe? E assim, portanto, o seu patrimônio vai estar protegido contra insucessos, contra problemas, dívidas com o aluguel dos imóveis. Mas aí você pode me perguntar, mas e se o que eu ganho com a locação for pouco, meus ganhos forem poucos com a locação? Bom, não tem problema. Dependendo do caso, realmente, se os ganhos forem baixos, não forem casos muito grandes, de grandes rendas de aluguel que você recebe, aí nem vale a pena criar a célula operacional. Você vai criar, você simplesmente, esse contrato de comodato vai ser para a pessoa física, vai ser para você mesmo alugar esses bens. E você vai estar protegido, porque seu patrimônio está na holding familiar, não está mais com você. Então, fica protegido seu patrimônio contra essas dívidas, esses problemas que podem acontecer na locação. Agora, se a sua renda de aluguel for muito grande, aí sim vale a pena criar uma célula operacional por eficiência tributária, para te ajudar, para você economizar, não perder dinheiro com esses aluguéis, para você poder dar uma economizada nos impostos, que já são muito grandes no Brasil. Mas é isso aí. Continue acompanhando meus vídeos. Se quiser saber mais sobre o assunto, se inscreva aqui no canal e fique atento que eu vou fazer uma palestra sobre planejamento patrimonial da família, numa data que eu vou informar. E você vai sair dela sabendo de tudo sobre holding familiar, sobre como se faz uma holding familiar, tudo que, tudo que eu puder te ensinar sobre isso, você vai saber. E eu vou te ensinar tudo que eu sei. Então, fique comigo, continue me acompanhando. Um grande abraço.